Olá e bem-vindos. Hoje, 26 de janeiro de 2026. A nossa missão é tentar entender um verdadeiro paradoxo. O mundo lá fora parece, assim, estar pegando fogo, com ameaças de guerra comercial, pânico nos juros japoneses e, no meio disso tudo, o real brasileiro parece estar numa ilha de tranquilidade. Vamos a fundo nos dados para descobrir se essa ilha é de rocha sólida ou só um castelo de areia, focando no que mexe com o preço do dólar. Exatamente. O sentimento que vem dos mercados asiáticos e europeus nesta madrugada pode ser resumido em uma palavra: tensão. A gente está no meio de um cabo de guerra. De um lado da corda, puxando o dólar para baixo, aqui no Brasil, temos a atração quase magnética dos nossos juros de 15%. Do outro lado, puxando para cima, temos o medo global. Que vem sendo alimentado por essas notícias, né? Isso alimentado pelas ameaças de tarifas do Trump e por problemas domésticos que a gente não pode ignorar, como o recente escândalo do Banco Master. Entendi. Então temos, de um lado, a atração gravitacional dos nossos juros e, do outro, o medo global empurrando tudo. Para desempatar essa briga, a gente precisa olhar para onde o dinheiro de verdade está posicionado. É o que os dados da estrutura de opções do dólar nos mostram, certo? Perfeito. É ali que a gente vai ver o que os grandes jogadores estão defendendo e qual o plano de jogo para hoje. Ok, vamos começar desempacotando esse cenário global que parece bem complicado. A grande manchete da noite foi a ameaça formal do presidente Trump de aplicar tarifas de 100% sobre o Canadá. Isso pegou todo mundo de surpresa. E o motivo é bem específico. Ele ameaça com essas tarifas caso o Canadá avance em parcerias com a China no setor de veículos elétricos. O impacto disso é instantâneo. Imagino. Isso não só coloca em risco o USMCA, que é aquele acordo comercial que substitui o NAFTA, né? Certo, entre EUA, México e Canadá. Isso. Como também já está balançando as moedas da região. O peso mexicano, por exemplo, sentiu o golpe. Isso cria um movimento clássico de aversão ao risco, onde investidores buscam a segurança do dólar. Mas aí que entra a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Apesar desse estresse todo, o dólar, globalmente falando, está mais fraco hoje. O índice DXY caiu durante a madrugada. Você pode explicar um pouco melhor o que é esse DXY e por que ele está caindo, mesmo com essa notícia? Claro, o DXY é basicamente uma cesta de força do dólar. Ele mede o valor do dólar americano contra uma cesta de outras moedas importantes, como o euro, o iene... A libra esterlina. Exato. Pense nele como um termômetro da força global do dólar. Se ele cai, como caiu agora, para a faixa de 97,05, significa que, na média, o dólar está perdendo força contra seus principais pares. A queda de hoje parece ser uma correção técnica, mas mostra que o movimento de alta do dólar não é uma unanimidade, mesmo com as tensões. O que eu acho fascinante aqui é que a chave para o nosso dólar hoje pode não estar só em Washington, mas talvez em Tóquio. Os mercados asiáticos reagiram muito mal, principalmente o Japão. Exatamente. O Japão está passando pelo que o mercado apelidou de pânico de rendimentos. As taxas dos títulos do governo japonês de 30 anos dispararam para 2,26%. O maior nível em 3 décadas. Uau! Para o Japão, que viveu décadas de juros perto de zero, isso é um terremoto. Como consequência, a Bolsa de Tóquio, o Nikkei, desabou 1,83%. E qual o efeito prático disso para o Brasil? Por que um investidor aqui deveria se preocupar com o juro do título de 30 anos do Japão? Porque isso pode disparar um movimento perigoso chamado Carry Trade Unwinding. Por anos, investidores pegavam dinheiro emprestado a custo quase zero no Japão para investir em países que pagavam juros altos. Como o Brasil. Como o Brasil. Era um negócio fantástico. Agora, com o juro subindo por lá, esse negócio fica menos atraente e mais arriscado. O investidor pode ser forçado a vender seus ativos aqui no Brasil para pagar o empréstimo lá no Japão. É uma repatriação de capital que, se acontecer em grande escala, pode secar a liquidez dos mercados emergentes e pressionar o dólar para cima. Que loucura. Então, o que acontece em Tóquio pode tirar o dinheiro que viria para o Brasil. E em meio a toda essa instabilidade, a gente vê o ouro quebrar a barreira dos $5.000. É um número que impressiona. Eu lembro da euforia quando bateu 2.000. Chegar a 5.000 mostra um nível de desconfiança.
um nível realmente profundo. É um sinal claro de fuga para a segurança. O ouro é o ativo de refúgio por excelência. Quando os investidores veem riscos de fragmentação geopolítica e temem que os bancos centrais vão continuar imprimindo dinheiro... A tal desvalorização fiduciária? Exato, eles correm para o ouro. O rompimento dos $5.000 não é só um número. É um grito do mercado dizendo, eu não confio no sistema. Ok, então o cenário global é de aversão ao risco total. O normal seria o dólar disparar aqui também, com investidores fugindo para a segurança. Mas os dados estão mostrando o exato oposto. O que o Brasil tem de tão especial nesse momento que está atraindo dinheiro em meio a esse caos? A resposta está em 2 números. Nossa taxa Selic de 15% ao ano e a inflação projetada de 4,02%. Isso nos dá um juro real, que é o que sobra depois de descontar a inflação, que é um dos mais altos do mundo. É um prêmio de risco enorme. Exatamente. Extremamente atraente. O investidor estrangeiro olha para o caos na Ásia, na América do Norte, e vê o Brasil como um lugar onde o capital dele pode não só se proteger, mas também render muito. É a mecânica pura do carry trade que eu mencionei, mas focada no Brasil. E os números comprovam isso. Comprovam. O fluxo de entrada de 8,8 bilhões de reais na última semana confirma essa tese. O ETF EWZ, que representa a Bolsa Brasileira em Nova York, já sobe no pré-mercado. Espere um pouco. Essa imagem do Brasil como porto seguro me parece otimista demais. A gente acabou de ter um escândalo bilionário no Banco Master, com um rombo de mais de 47 bilhões de reais, e mais um problema ambiental com a Vale, com vazamento de sedimentos em Minas. O investidor estrangeiro simplesmente não leu o noticiário brasileiro? Ou ele está apostando que nada disso importa no curto prazo? É uma ótima pergunta. A resposta parece ser que, no momento, o capital estrangeiro está fazendo uma aposta seletiva. Ele está ignorando o que considera ruído operacional e focando no quadro maior, o juro real e o preço das commodities. Certo. Veja o caso da Vale. Mesmo com a notícia do vazamento, a ADR, que é a ação negociada em Nova York, sobe 1,48% hoje. E por quê? Porque o mercado está mais focado nos fundamentos de médio prazo do minério de ferro. O mesmo vale para a Petrobras, que se beneficia da força do petróleo Brent, negociado a $66 o barril. Por enquanto, a força do macro está superando o ruído do micro. Tudo bem. Entendi o cabo de guerra. O juro alto brasileiro puxa o dólar para baixo e o medo global puxa para cima. Mas como a gente mede qual força está ganhando hoje no campo de batalha do pregão? É aí que entra a análise da estrutura de opções, certo? É como olhar o motor do mercado. Exatamente. É olhar o motor para ver para onde ele está realmente inclinado aí. E a análise de opções nos dá um mapa de onde estão as grandes concentrações de interesse, as defesas dos grandes players. E a primeira coisa que esse mapa nos diz é que estamos em um regime de gama positivo. Ok. Gama positivo soa como algo saído de um filme de ficção científica. O que isso significa na prática para quem está operando? A melhor analogia é imaginar os grandes bancos, os market makers, como donos de uma barraca na praia que vende e compra dólares. Por causa das apólices de seguro que eles venderam para os clientes, que são as opções, eles são forçados a agir contra o movimento do mercado para equilibrar os próprios riscos. Ah, entendi. Se o preço do dólar cai, eles precisam comprar dólar. Se o preço sobe, eles precisam vender. Isso cria um efeito de amortecedor que segura o preço, impedindo grandes disparadas ou quedas bruscas. Então, em um dia de gama positivo, a tendência é de um mercado mais travado. Exato. Mais lateral, bom para operar nas pontas de um intervalo. Um amortecedor, gostei. Então, o mercado tende a andar de lado. E quais são os limites desse anda e para? Onde estão os muros que esses market makers vão defender? Os níveis são muito claros hoje. O preço de referência do dólar, o spot, está em 5,304. O nível mais crítico do dia é o que a gente chama de Gamma Flip, que está localizado exatamente em 5.250. 5.250? Pense nesse ponto como a fronteira do caos. Enquanto o preço estiver acima de 5.250, como está agora, o efeito amortecedor do gama positivo funciona. Se o dólar cair e romper essa barreira,
O jogo muda completamente. Os dealers invertem a mão e passam a acelerar o movimento. Vendendo na queda e comprando na alta. Isso. O que gera tendência e volatilidade. Então, 5,250 é a linha na areia para o suporte. E para cima, qual é o teto, a resistência? Para cima, o muro de contenção principal é a chamada call wall, que está em 5,400. No entanto, existe uma concentração ainda mais importante para o dia de hoje. No preço de 5,350, temos um volume gigantesco de contratos em aberto, cerca de 7.700. É muita coisa. E é também o nível de max pain, ou dor máxima. É o ponto onde a maioria dos compradores de opções perderia dinheiro. Por isso, 5,350 funciona como um teto magnético, uma barreira de altíssima relevância para hoje. E o chão do mercado, onde está o suporte mais forte? O principal chão de concreto, a put wall, está em 5,250. Que é o mesmo ponto do Gamma Flip. Não é coincidência. Isso torna a região de 5,250 um suporte duplamente forte. Com base nesses dados e na volatilidade implícita, a gente pode calcular um intervalo de negociação provável para hoje, que fica entre 5,271 como piso e 5,336 como teto. Exato. Perfeito. Então o mapa está traçado, o plano de jogo é operar dentro de um corredor, com uma resistência fortíssima em 5,351 e um suporte vital em 5,250. Qualquer movimento que escape desses limites vai precisar de um gatilho macroeconômico muito forte para se sustentar. Exato. E isso nos leva à tese central para o dia, a de um descolamento seletivo. O dólar futuro, o WDO, está preso. De um lado, a fraqueza global do dólar, com o DXY caindo. Do outro, essa estrutura de gama positivo funcionando como uma âncora. Portanto, a maior probabilidade matemática é de um dia lateral com viés de leve baixa para o dólar. Ou seja, de valorização do real. Isso mesmo. Beleza, então como fica o nosso mapa para o dia em termos de cenários práticos? O cenário número 1, o mais provável, é o de range trading, negociação dentro desse intervalo. O mercado respeita a estrutura. O dólar trabalha entre o suporte de 5,250 e a resistência de 5,350. Então a região de 5,336 a 5,350 se torna uma zona de venda. Uma zona interessante para procurar por sinais de venda, sim. E a área de 5,271 a 5,250, uma zona de suporte para compras. Os gatilhos para que esse cenário se confirme são simples. O DXY continuar fraco lá fora e não termos nenhuma escalada nas notícias. É o caminho de menor resistência. Faz sentido. O mercado fica contido pela estrutura técnica. Mas e se algo der errado? Qual seria o cenário alternativo? O que faria o dólar rasgar esse teto de 5,350? O cenário alternativo de alta dependeria de um choque de estresse geopolítico. Por exemplo, uma reação muito agressiva e imediata do Canadá às ameaças de Trump. Ou um contágio vindo do México. Exatamente. Algo que fizesse os investidores correrem para o dólar de forma desordenada. Os sinais para isso seriam claros. O DXY reverteria sua queda agressivamente, subindo com força. E aqui dentro, o dólar futuro precisaria romper os 5,350 e se sustentar acima com muito volume. Mostrando que os compradores estão com mais força que as defesas dos market makers. Exato. Mas é importante reforçar que, pela matemática da estrutura de opções, esse segundo cenário é o menos provável, correto? Sim, fundamental frisar isso. Com a estrutura de gama positivo tão forte, o cenário de lateralidade e reversão à média tem a maior probabilidade de se concretizar. O mercado precisaria de uma injeção de informação nova e muito impactante para sair dessa zona de conforto que os grandes players construíram. Com isso, fechamos a nossa análise, com um mapa estratégico bem claro, traçado com base nos dados que temos antes da abertura do mercado. E para encerrar, deixo uma provocação para reflexão. Essa estabilidade que a gente vê hoje, ditada pela estrutura de opções e pela força dos nossos juros, pode ser a famosa calmaria antes da tempestade? Ah, sempre tem essa possibilidade, né? Pois é. Não podemos esquecer que nesta semana teremos a super quarta, com decisões de política monetária do Federal Reserve americano e do nosso Copom aqui. A questão que fica no ar é:
Será que o mercado está apenas contendo os movimentos, acumulando energia como uma mola comprimida, esperando o veredito dos bancos centrais para definir a próxima grande tendência do dólar?